Ah, legal. Eu tinha desligado para ouvi-los, acabei esquecendo de ligar. Internautas e todos que nos ouvem, a questão é simples, eu creio que o Joe Patriota e o Reinaldo demos assim um leque de desdobramentos dessas rupturas democráticas que ocorrem no Brasil, anulando, portanto, toda a democracia, causas e consequências. Eu quero colocar algo muito simples, mas muito interessante, e retomando essa visão de todos aqueles que se dizem e se acham intervencionistas, militares, constitucionais, institucionais, que no bojo é uma mesma visão. Deixa eu colocar algo para que nós entendamos. Veja bem, sempre que se pronunciam os generais, e principalmente o das Forças Armadas, o atual do Exército, Vilas Boas, ele fala numa famosa frase: visão monolítica, visão coesa, visão em bloco, visão uníssona, visão de unidade. Prestem bem atenção, e eu também, estamos aprendendo juntos, mas nós temos também que entender o seguinte: quando os generais, e especificamente o Vilas Boas, fala nisso, preste muita atenção. As Forças Armadas, elas não possuem o poder de polícia. Elas não possuem o poder constitucional de entrar numa discussão e propor, por exemplo, a intervenção delas próprias. Elas não podem fazer isso e todos nós sabemos. Então elas, aparentemente, estão com um olhar complacente, estão com um olhar permissivo para essa cleptocracia. Mas deixa que nós coloquemos algo para vocês. A palavra monolítica, ela não é uma palavra criada a partir do contexto político nem militar. Ela dista, ela se arremete lá no Velho Testamento, antes da cultura greco-romana emergir. Ela diz assim, que os exércitos, quando chamados por Deus, reis, sacerdotes, levitas, numa só alma, como um só homem, naquele sentimento, eles se uniam para combater o inimigo. Então, quando as Forças Armadas, elas pedem, por exemplo, e dizem à sociedade que elas são coesas, que elas são um poder monolítico, bloco, um poder de visão, elas não estão dizendo assim, ó, prestem bem atenção, eu sou conivente com o que está acontecendo, não. Mas, professor, em alguns momentos ele fala que as instituições estão funcionando, que o governo é isso mesmo. Deixa eu dar-lhes um recado. A visão de legalidade, e o Joe está me ouvindo, e ele está perceptivo para isso, e todos vocês, a visão da legalidade das Forças Armadas passa por 2 pontos, e o Joe poderia expandir depois. A legalidade, governabilidade e ordem institucional. Sabe o que as Forças Armadas, na sua garantia da lei e da ordem, na GLO, garantia da lei e da ordem, propõem? É que a sociedade entenda o que está acontecendo e ajude a eles da ativa, com uma intervenção cívica popular, constitucional, porque todo o poder emana do povo. Emanando o poder do povo, eles querem dizer o seguinte: olha, existe o foco central. Todos nós sabemos aqui, nesse hangout, os internautas que nos assistem, que a única saída para esse descaso, para essa cleptocracia, é uma intervenção das forças. O povo já está dominado. As leis são vergonhosamente quebradas em pleno Congresso, Dilma perdendo seu mandato, eles rasgam a Constituição não imputando o que se segue no texto, com a perda dos direitos políticos por 8 anos. Ou seja, um crime. O Exército, Marinha e Aeronáutica sabem disso? Sabem. Mas o que eles querem? Veja bem, qual é o foco central? Vamos entender isso. Para que tenhamos uma união coesa, monolítica e unida.
Existe uma desunião já proposta, já colocada pelo Joe Patriota e por todos nós. Queridos, nós precisamos de liderança monolítica. Nós precisamos de uma organização monolítica. Por exemplo, alguém diria, professor que está nos ouvindo, muitos foram meus alunos, advogados, médicos, engenheiros. Eu tenho 62 anos, fui professor de muitas gerações. Deixa eu dizer algo para você. Quando alguém diz, para lá, mas dê um exemplo de monolítico ou de visão monolítica na história e no Novo Testamento. Olha lá, que faleis a mesma coisa. Olha que coisa profunda. Que todos vós faleis a mesma coisa, que não haja entre vós divisão, que tenhais a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Então nós temos no Brasil um problema fulcral e central. Cleptocracia, organização criminosa, o povo sendo escravizado. Aí vem as atividades periféricas. Previdência social, caminhoneiros, PM. Sabe o que o povo faz? Vai para uma manifestação em Vitória, PM, PM, PM. O outro grava um áudio dizendo, vamos destruir tudo isso e vamos pedir intervenção. O que é visão monolítica? É o seguinte, eu vou para uma manifestação da Previdência Social, me uno a eles e digo com uma placa da intervenção, queridos, tudo que vocês estão precisando é de uma intervenção. Vocês têm que entender que o Brasil está privatizando a Previdência para dar nas mãos de cleptocratas que vão acabar com a aposentadoria e que vão sugar esse dinheiro, esse negócio de contas que já foram devolvidas, FGTS, inativos, isso não é do governo. Isso aí eles têm um mecanismo já preparando o terreno para reforma da Previdência. Então eu vou para a reforma com a placa intervenção. Eu sou a favor de vocês, eu sou contra essa reforma, mas nós temos como solução intervenção. Eu vou para a manifestação da PM, isso é força de expressão, e vou dizer, estou com vocês, querem unificar as polícias, querem transformá-la na Unasul, na Ursal, cujo convite desse governo já foi feito para generais, para que eles comandem como o Brasil é o maior exército da América Latina, querem que eles sejam, o Brasil, o governante da grande pátria. Então, muito cuidado com isso. Então, quando os militares dizem, tem que haver governabilidade, claro, eles não são anárquicos, eles devem obediência à presidência da República, mas eles falam que o povo não pode ser mais tutelado. Nós somos agentes, nós somos o poder que fiscaliza as autoridades. O que é poder monolítico? Nós temos que falar a mesma linguagem, termos o mesmo parecer, termos a mesma disposição mental. E em todas as manifestações, sem brigar com os manifestantes, convencê-los e bradar no meio da manifestação deles, intervenção. Feito isso, o nosso movimento ou os intervencionistas atingiriam visibilidade, as manifestações já estariam grandes e a ONU, todas as nações internacionais, falava o João Guerreiro sobre isso de uma forma que elas devam conhecer o que ocorre aqui, possuam legitimidade. Em off, nós sabemos, isso é oficioso, queridos, isso não é oficial, não tem nenhum link, não tem nenhuma proposta ou visibilidade que você diga, Afrânio, professor, aloque isso a uma realidade. Mas deixa eu lhe dizer algo, o Brasil é zona de retaguarda dos Estados Unidos. O Brasil é mercado consumidor e exportador, consome produtos industriais, tecnologia, conhecimento, armas, e ele exporta cereais, alimentos, gêneros alimentícios, soja, entende? Para os Estados Unidos, agora, sob o comando de Donald Trump, não existe mais a possibilidade deles, norte-americanos, terem o Brasil uma Cuba de dimensões continentais. Então, o que falta para nós? Unidade, coesão, visão monolítica. Então, eles
que estão lá na ativa e que não se pronunciam porque não podem, vão ver um povo consciente, cheio de conhecimento, em todas as manifestações periféricas, dizendo, queridos, tudo isso é um jogo sindical, tudo isso é um jogo do próprio governo, vamos logar aí, jogar a bandeira da intervenção, vamos gritar. Outro dia, um certo jornalista e advogado que eu admiro muito dizia que os intervencionistas são pobres, não têm dinheiro. Querido, Federação das Indústrias dos Estados, no dia que elas entenderem que estão fechando lojas, que estão fechando empresas, que a FENAC saiu do Brasil, que existe uma total bancarrota, que a burguesia que gera emprego, trabalho e renda está sendo destruída porque é esse o alvo do socialismo, destruir a classe empresarial, acabar com o capital, pegando o capital para eles. No dia que esses empresários entenderem, eles não vão fazer propina. Eles vão dizer, meus funcionários, eu entendi o grito, só uma intervenção, vamos lá, eu dou 3 dias de folga, vamos lá, coordenação da intervenção, liderança, eu vou já, com a dedução do imposto de renda, gerar recursos para vocês, fazerem faixa, irem às ruas e derrubarem esse governo. É isso que as Forças Armadas estão esperando de nós. Não picuinhas, não briguinhas pessoais. Queridos, todos nós temos divergências. Todos nós. Eu penso um pouco diferente do Joe, o Joe Patriota pensa um pouco diferente de mim, João Guerreiro idem, Bueno idem, o nosso querido Dom Werneck idem. Mas nós convergimos. Nós somos unidos numa palavra, intervenção. É a única solução para a saída dessa crise, é a força. Agora, os militares precisam de nós. Nós temos que ter conhecimento. É essa a visão monolítica que o povo tem que ter. Nos unamos. E vamos gritar unidos que eles não vão mais aguentar. Eles serão não obrigados, mas eles serão constrangidos a fazer intervenção. Vão dizer, olha aí, queridos, eles sabem que isso é um desgoverno. Eles sabem que estão lidando com criminosos. Eles sabem de tudo isso. Um general faz geopolítica, estuda profundamente a situação mundial, global, holística. Eles sabem. Mas o povo brasileiro precisa de conhecimento. Precisa de unidade. Eles não são loucos de fazer uma intervenção para que depois a ONU, para que depois a comunidade internacional diga, ó, foi golpe, a sociedade não queria, e não reconheçam. Aí a notícia oficiosa é essa. Donald Trump, textualmente numa reunião, e isso vazou, disse que além de apoiar uma intervenção no Brasil, eles vão reconhecer uma intervenção no Brasil caso haja, independente dos outros países membros da ONU. Isso é fato, queridos, isso é fato. Então vamos nessa dimensão. Nós precisamos conscientizar. Tudo que o Joe preparou de vídeo ao longo da sua vida, mostrando a visibilidade, a legitimidade, o João Guerreiro com seus vídeos maravilhosos, o Hudson com seus tremendos áudios, extraordinários para elucidar o povo, o Bueno por seu ângulo, o Dom Werneck, nós fazemos um trabalho extraordinário. Agora nós precisamos passar isso para os nossos ouvintes, para que eles multipliquem e para que nós condensemos e fortaleçamos o movimento intervencionista. Ele será vitorioso, ele será vencedor. E quando isso acontecer, as Forças Armadas dirão, governantes, não tem jeito, o povo acordou, a única forma que temos é de tirá-los do poder. E vão tirar, meu irmão. O general Amaury Cruel se dizia inimigo do governo João Goulart. E ele fez todo, ele fazia, dizia lá, não haverá intervenção, não haverá. Depois correu o boato de que ele traiu as Forças Armadas, negativo. Ele nunca foi punido por isso, ele traiu o governo. E daqui a pouco nós podemos ter generais aí sendo chamados de traidores para o bem da população. Eu torço por isso, que eles sejam chamados mesmo. Porque se o povo entender, der visibilidade, engrossar esse caldo, nós provocaremos a intervenção.